Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesse 29º domingo do tempo comum. Estamos nos aproximando de Jerusalém junto com Jesus, estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Você se lembra que na semana passada a gente teve aquele homem rico que se encontrou com Jesus e perguntava o que era que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Nós continuamos essa estrada junto com Jesus, vimos que aquele homem saiu entristecido daquele diálogo, daquele encontro com Jesus. Mas antes de chegar a esse ponto, olhemos para a oração desse domingo, essa graça que a gente pede. Olha, cada domingo ele é a memória da ressurreição de Jesus. O domingo fala para nós de algo que toca a nossa fé e toca o coração da nossa fé, que é crer, que é proclamar que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, não é que ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o ódio. E o que é que nós rezamos nesse domingo? Qual é a graça que nós estamos pedindo nesse domingo? Que interessante, porque a gente fala de pedir uma graça em cada domingo, e hoje esse termo vem explicitado na oração de hoje. Dizemos assim: Deus eterno e todo-poderoso. Esses dois qualificativos de Deus, a eternidade. Deus que é Deus para sempre. Dizer que Deus é eterno significa dizer que um Deus que não tem origem, e não tem princípio, nem tem fim. O que é um conceito difícil para a mente humana, porque nós somos seres que residem no tempo, que fazem a experiência da temporalidade. Deus, porém, é esse Deus que é eterno, que não tem essa experiência do limite temporal. E ao mesmo tempo chamamos Deus de todo-poderoso. É Deus eterno e onipotente, que tem todo o poder em si, que é uma das formas, né, que nós, quando recitamos o credo, é justamente assim que nós chamamos Deus, que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, esses dois atributos que são dados a Deus. E depois vem o pedido: dai-nos a graça. Aqui está explícita, não é, que a gente está pedindo uma graça, que é algo que a gente pede a Deus como um favor, como um benefício que Ele nos oferece. Qual é a graça que a gente pede a Deus? De estar sempre ao vosso dispor. Porque é interessante que quando a gente pede alguma coisa a Deus, muitas vezes a gente pede numa linha de querer receber algo que está dentro das nossas intenções, está dentro do nosso querer, algo que a gente normalmente sente que falta para a gente, e a gente pede a intervenção de Deus para a gente adquirir aquilo que a gente está querendo. E essa não é uma oração plenamente cristã, porque a oração cristã é aquela oração que se inspira na oração de Jesus e no estilo de Jesus. E foi o que Jesus nos ensinou a pedir ao Pai: seja feita a vossa vontade. E o que é que Jesus também, ele mesmo reza e na sua vida, quando a gente encontra Jesus, e é interessante que é o único momento que a gente ouve falar de Jesus de joelhos rezando. Na semana passada a gente lembrava daquele aquele homem que veio e que se jogou de joelhos aos pés de Jesus, perguntando o que era que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. No Evangelho, quando fala a única vez que Jesus ficou de joelhos, é justamente quando ele está no Getsêmani e pede ao Pai que, se for possível, afaste dele aquele cálice. O cálice que ele está falando é o cálice da paixão, o sofrimento da morte, etc. E depois ele diz: mas eu vim foi para essa hora. Pai, seja feita a tua vontade. Então essa oração de Jesus, que ele se dobra para rezar, é quase como que dizendo que também a natureza humana precisa aprender a se dobrar diante de Deus para aceitar aquilo que Deus quer. Isso tudo é dito nessa oração desse domingo de hoje, dizendo que dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor, não é? Que é aquilo que Deus põe para nós, não é? Aquilo que Deus dispõe a gente possa acolher, porque o ditado antigo que diz: o homem propõe,
mas é Deus que dispõe. Então, que a gente aprenda a estar também ao dispor de Deus. E aí, qual é a outra coisa que a gente pede, a outra graça que a gente pede a Deus? De servir a Deus de todo o coração. Servir a Deus de todo o coração. E o Santo Inácio de Loyola, quando ele fala da criação do ser humano, ele diz que o ser humano foi criado para louvar, reverenciar, amar a Deus, servir a Deus e deste modo salvar a sua alma e deste modo servir a sua vida. É no serviço que o ser humano se completa, é no serviço que o ser humano se encontra. No serviço está para servir a Deus e servindo também ao próximo, porque o nosso Deus é justamente em Jesus o Deus que se revela como o Deus servidor. Jesus vai nos dizer daqui a pouco no Evangelho: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A gente que no início disse aqui que Deus é todo poderoso, então aqui a gente entende o que é o todo poderoso de Deus, porque normalmente quando a gente pensa em alguém que é todo poderoso, a gente pensa em alguém a quem todos, não é, se dobram, servem, reverenciam, mas o todo poder de Deus é todo um poder que é para servir. Para que é que Deus criou todas essas coisas? Não é para Ele. Deus não precisa de um mundo, Deus não precisa de um sol, não, nada disso. Ele o faz para nós, seus filhos, para nós, suas filhas, para colocar ao nosso serviço. Aquilo que diz no Salmo 8, né? Que maravilha, Senhor, é o ser humano, né? Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. Que abaixo desse ser um homem colocaste todas essas criaturas. Então, a obra da criação, Deus cria todas as coisas para que o homem possa ter vida, possa ser completo, possa ter abundância. Portanto, o Deus que é todo poderoso, é o Deus que é todo amoroso, é o Deus que é todo serviço. Deus nos ensina que o sentido, portanto, da vida e da existência humana nós vamos encontrar no servir. Antigamente tinha um ditado que a gente repetia muito: quem não vive para servir, também não serve para viver. Amar e servir. Está aí que esse é o objetivo da vida cristã. Sermos servos por amor. O mundo hoje em dia corre nas disputas, querendo primeiros lugares, e disso vai nos falar o Evangelho de hoje. E Deus, o que é que nos propõe em seu Filho? O caminho do serviço. Vejam só, o Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 35 a 42. Mas na semana passada, o Evangelho terminava no versículo 31. E então significa que aqueles versículos ali de 32 a 34 foram omitidos no texto que nós vamos ler hoje na liturgia. E o que foi omitido no texto de hoje? É interessante que a gente possa olhar para esse texto, não é? Relembrar, recapitular. É o terceiro anúncio da paixão de Jesus. Jesus, quando ele anunciou, falando ali da sua paixão, os discípulos estavam disputando entre eles para saber quem era o maior dentre eles, não é? Quem era o primeiro entre eles. Jesus falando da cruz, da morte, e eles estão na disputa. Hoje a coisa vai ficar ainda mais evidente. Então Jesus começou a falar para eles que eles estavam subindo para Jerusalém, e Marcos diz que eles estavam espantados, que eles estavam com medo. Tudo aquilo que estava acontecendo deu para os discípulos muito medo, ficaram aterrorizados com tudo aquilo que Jesus estava acontecendo e com aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus, de novo, vendo o medo deles, Jesus tornou a reafirmar, e disse: olha, o Filho do Homem está subindo para Jerusalém, ele vai ser entregue nas mãos dos filhos dos homens, para ser entregue aos pagãos, ele vai ser vítima da gozação das pessoas, ele vai ser escarnecido, ele vai ser cuspido, ele vai ser crucificado. São 6 ações que Jesus demonstra que eles farão com ele em Jerusalém. 6 ações. Na 7ª, Jesus diz assim: e ele será ressuscitado e ele ressuscitará ao 3º dia. A 7ª ação não será uma ação dos homens contra ele, mas é a ação de Deus na vida dele. Ora só, vejam só.
A Bíblia nos fala que Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º dia, Deus criou a humanidade, Deus cria o homem. Portanto, na Bíblia, o número 6 evoca a humanidade. Por isso é um número que fala também de imperfeição e de limite. Ou seja, eles vão fazer essas 6 coisas contra Jesus. Aí você pode pegar o Evangelho de Marcos, aí, capítulo 10, versículos de 32 a 34, 31 a 34, e ler e ver o que é que vem dito, que será feito contra Jesus, não é? Então essas ações, portanto, são ações humanas contra Jesus. Essas ações são limitadas. Ela vai conhecer a sua força e tudo mais, mas ela tem o seu limite. Por isso, a 7ª obra que Jesus indica é dizer que no 3º dia ele ressuscitará. É a intervenção de Deus. Como no 7º dia Deus repousa e olha para a obra que ele fez, que era tudo bom, agora a 7ª obra que vai ser feita na vida de Jesus, depois do que os seres humanos farão, é a intervenção do poder de Deus, que serve a vida do seu servo Jesus e o tirará da morte. Interessante, só recapitulando e lembrando de novo a questão desse número 6 como o número do ser humano. Vejam só que no livro do Apocalipse nos relata que existe aquela besta fera, não é? Que ele diz que é o número, ele tem um número e é o número de um homem, e o número é 666, é 6 3 vezes. 3 é um número da divindade, então 6 apresentado 3 vezes é dizer que tem uma espécie de ser humano que quer se fazer de Deus, que pensa que pode intervir como Deus na história. Então é toda a pretensão humana de uma divinização a forças dos seus músculos e com o mecanismo que é seu. É aquela humanidade que quer crescer, que quer parecer onipotente e forte por um caminho que é o seu. De fato, a gente lembrava o Salmo 8, dizendo que Deus nos cria cheio de glória e de esplendor, que o homem é criado pouco abaixo de Deus e que o homem, Deus coloca debaixo do seu poder a sua criação. Isso significa que o ser humano é chamado para a glória, que o ser humano de fato é chamado para ser grande, mas ser grande ao estilo de Deus, que é grande servindo, que é Senhor, colocando-se a serviço dos outros e promovendo também a vida dos outros. Então, essa é a cena que nós temos aqui antes do evento que a gente vai ver aqui agora. Então Jesus anunciou a sua morte, Jesus anunciou o seu sofrimento, Jesus também anunciou a sua ressurreição. E depois que Jesus está dizendo todas essas coisas, aí entra a cena do evangelho de hoje. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus. O que é que esses 2 discípulos, depois de terem escutado esse discurso de Jesus, do anúncio da paixão e do seu sofrimento, como é que eles reagem? Eles vão para Jesus e dizendo: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Olha só a pretensão, não é? Que eles querem que Jesus faça por eles o que eles vão pedir. Ou seja, eles querem dobrar a vontade de Jesus ao querer deles. Eles têm os interesses deles e quer que Jesus esteja a serviço dos interesses deles. Mas assim não nos comportamos nós muitas vezes. A nossa oração muitas vezes não é chegar para Deus e dizendo para Deus para que Ele faça aquilo que nós estamos querendo. Se nos preocuparmos se a gente realmente está se colocando ao dispor de Deus, para que Ele intervenha na nossa vida como é a sua vontade, o seu poder, como uma argila que está na mão do oleiro e Deus é que é o oleiro e que deve modelar, deve dar a forma à nossa existência. Muitas vezes a nossa oração é essa, querer que Deus faça aquilo que nós vamos pedir. Eles foram e pediram isso a Jesus. Então Jesus, não é, pergunta para eles: o que quereis que eu vos faça? É interessante que o ser humano, não é, se expresse. Deus deixa que o ser humano se expresse, fale, diga para ele o que é que ele deseja. É bom quando a gente reconhece os desejos da gente, porque às vezes tem desejos que estão dentro de nós e que a gente nem sequer tem consciência deles. Quais são os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas intenções? E eles agora vão revelar. Jesus pede e eles vão revelar. Eles dizem: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. O que eles estão aqui mostrando
é aquele carreirismo que muitas vezes é próprio da vida do ser humano. Eles que já tinham entre eles disputado para saber quem era o maior entre eles, agora estão revelando o carreirismo. Estão brigando por um lugar à direita e um lugar à esquerda. A vida do cristão não é vida por posição, por lugares. Nós veremos daqui a pouco o que Jesus vai nos dizer. Mas eles querem estar com o Senhor na hora da sua glória. Ora, nós que conhecemos o Evangelho de João sobretudo, né? Que João está aqui, depois ele vai no seu Evangelho dizer muito bem isso para nós. Ele agora não tinha consciência de todas essas coisas, mas João vai dizer, não é, que a hora da glória de Jesus, a hora em que ele vai ser glorificado, vai ser a hora da cruz, é a hora da sua morte. O trono de glória de Jesus é a sua cruz. Agora, paremos e pensemos, se a cruz é o lugar da glória de Jesus, onde a glória de Deus se manifesta na vida de Jesus, se a cruz é o trono de Jesus, o que significa estar um à direita e outro à esquerda de Jesus? Você se lembra quem é que estava à direita e à esquerda de Jesus na cruz? Não é? São dois ladrões. No fundo, Marcos está zombando um pouquinho aqui desses dois, porque no fim do Evangelho de Marcos, nós vamos ver no capítulo 15, que ao lado de Jesus na cruz estão dois ladrões. No fundo, a mentalidade dele era como essa mentalidade de ladrões. Eles estão aqui querendo roubar dos outros amigos, né, a possibilidade de estar ao máximo vizinho de Jesus. E às vezes, né, para poder chegar nesses lugares de primeira instância, muitas vezes a gente rouba os outros, muitas vezes a gente defrauda, faz conluio, faz motim, se arranja, começa a fazer as maracutaias, quer convencer o outro, quer fazer um jogo político para chegar a um determinado ponto de poder. Mas a pergunta é, para que eu quero um lugar de poder? Para que hoje em dia se fala lugar de fala, isso, aquilo, aquilo? Para que eu quero isso? É para servir o outro? É para deixar o outro melhor? Ou é pura e simplesmente para satisfazer o meu egoísmo? O tentador é que nos coloca nessa luta de poder uns contra os outros, para a gente ter poder não para servir, mas para se beneficiar, para se projetar, para mostrar o nosso ego, a nossa pavonice, não é, para mostrar que a gente é melhor do que o outro, quando às vezes a gente só é diferente. O outro tem qualidades que deve estar a serviço, eu tenho qualidades que deve estar a serviço. Então aqui agora vejamos, né, esses dois querem um estar à direita ou à esquerda, mas sem saber que aquele lugar aqui na hora da cruz de Jesus seria o lugar desses ladrões. Porque o que é que o ladrão faz? O ladrão vê aquele que é teu e quer usurpar e dizer, isso agora é meu, quer tomar posse daquilo que é teu, tomar posse daquilo que é da gente. Essa mentalidade muitas vezes a gente tem escondida dentro da gente, né? De querer aquilo que é do outro, de tomar posse daquilo que é do outro, de invejar a posição do outro. Então Jesus disse para eles, vós não sabeis o que pedis. De fato eles não sabiam, né? Quem era que ia estar lá ao lado de Jesus. Agora ele diz uma outra coisa aqui que é muito interessante. O Evangelho de Marcos é o evangelho escrito para os catecúmenos, para pessoas que estão se preparando para receber o batismo. E eles eram o único sacramento que a gente chama hoje de sacramento da iniciação cristã. Numa única celebração, a pessoa descia nas águas, era batizada, recebia a unção com o óleo do crisma na cabeça, era ungida, e recebia a comunhão, comungava. Então, naquela missa, e dali em diante, em todas as missas que participava, podia comungar, que era entrar na comunhão desse mistério da morte, da ressurreição de Jesus, esse mistério da cruz do Senhor, que a gente toma posse cada vez que a gente comunga do seu corpo e do seu sangue. Portanto, ouvidos abertos para isso que Jesus agora tem para dizer. Jesus diz para eles, vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Então a gente que participa da missa, que bebe do cálice do Senhor na Eucaristia, tomar consciência disso, que é beber dessa sua paixão, é beber desse seu sofrimento, é beber desse desprezo que Jesus recebeu da parte das autoridades, dos poderosos deste mundo, do fato de que ele foi tornado objeto de chacota das pessoas neste mundo. Beber o cálice de Jesus é isso, é tomar esse mesmo lugar de vizinhança com Jesus, de desprezo da parte do mundo.
E depois Jesus pergunta: podeis ser batizado com o batismo que vou ser batizado? Eis aqui o significado do batismo: é ser mergulhado na paixão, na morte de Jesus e também na sua ressurreição. Eles responderam: podemos. E Jesus disse para eles: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles para quem foi reservado. De fato, Tiago, que foi fazer esse pedido a Jesus, é o primeiro que bebe o cálice do Senhor. Ele foi martirizado ainda nos tempos do rei Herodes. É o primeiro dos apóstolos que recebe a morte. Não é morte de crucifixão como a morte de Jesus, ele vai ser também eliminado. Tiago morre. João Evangelista, ele também será martirizado. Aliás, São João é o único dos apóstolos de Jesus que não morre vítima do martírio. Ele vai morrer por idade, morre com uns 100 anos de idade, de acordo com a tradição. Porém, foi martirizado, sofreu. Aqui na cidade de Roma, o apóstolo São João foi mergulhado em um tacho de óleo quente, de azeite fervendo, foi mergulhado e não morreu, ficou vivo. E depois foi exilado na ilha de Patmos, onde ele recebe as visões do Apocalipse. Sofreu. Padeceu. Pelo padecimento ele passou, ele bebeu do cálice de sofrimento de Jesus, como Tiago, o seu irmão, também. Foi o último desses apóstolos a morrer, morreu em alta idade, mas partilhou os sofrimentos do seu Senhor. Agora, o que foi que aconteceu com os outros discípulos quando eles escutaram essa conversa de Tiago e de João querendo aí o lugar deles? Agora, uma outra coisinha só para depois continuar isso. Esse texto do Evangelho, quando ele foi escrito, João e Tiago eram grandes evangelizadores da comunidade, eles eram apóstolos. Então, quem lê o Evangelho nota que os seus líderes, que aqueles que foram os evangelizadores, os missionários, é gente como a gente também, que eles tiveram no coração deles esse tipo de sentimento e nem por isso ficaram fixados naquele momento. Eles deram um passo a mais na vida deles, eles permitiram que a graça do Senhor trabalhasse o coração deles. Esses discípulos assim procederam, eles mudam de mentalidade, eles se convertem. Assim, acho que com isso, você e eu, nós podemos aprender uma coisa: nós não podemos cristalizar uma pessoa no momento de sua falha e no momento de sua queda. Lembrar que as pessoas crescem, que as pessoas caminham, que as pessoas evoluem. Uma coisa. A segunda é que a gente não deve ter vergonha da humanidade, Terêncio, que dizia: Homo sum et nihil humanum alienum a me puto. Eu sou um ser humano e não julgo que seja alheio a mim nada daquilo que seja autenticamente humano. É autenticamente humano sentir inveja? É. Agora a gente deixa transformar a inveja da gente em bênção pelas coisas boas que você vê no outro. É humano entrar num clima de competição? É. Mas você pode deixar que o Espírito de Deus entre na natureza humana e da competição você passe à cooperação. Portanto, aquilo que é humano, a Bíblia não esconde. Esse clima de disputa entre eles, o Evangelho não quis esconder. Poderia ter escondido, mas não faz. Porque se o fizesse, não ajudaria você, não ajudaria a mim a ver esses sentimentos que vão nascendo dentro da gente e que a gente deve deixar que Jesus ajude a converter, ajude a mudar. Para a gente sair desses esquemas humanos de competição, de luta, de disputa, de pertencer a essa facção, a esse ou aquele, como tinha na comunidade de Corinto, um que dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Cefas, e o apóstolo que vai dizer, mas não foi Cefas, nem Paulo, nem nenhum outro, que estes deram a vida por você.
Nós somos de Cristo, então devemos ter o Espírito de Cristo agindo dentro de nós, não é? Não entrarmos em motins e em pequenas panelinhas, não é, que estão em busca de poder, de coisas que muitas vezes é nojenta. Mas tudo isso também a gente deve assumir, como a gente viu aqui agora que o Evangelho assumiu essa vida dos discípulos. E agora aqui é uma coisa interessante, porque quando aconteceu isso, os outros 10 discípulos indignaram-se com Tiago e João. Ficaram indignados com eles. Mas por que será que ficaram indignados? Porque eram pessoas eticamente corretas? Porque no coração deles não passavam essas coisas? Ou porque eles viram que estavam sendo ameaçados naquele lugar que eles também queriam para eles e agora poderia ser levado por esses 2 irmãos? O coração humano é isso aí. Para Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim, olha, não queira os primeiros lugares não, procure sempre o último lugar, porque o último lugar não é desejado por ninguém, você vai estar sempre bem. Agora, daquele último lugar que você escolhe, você pode fazer o melhor que você pode fazer. Não é? Escolher ser melhor naquele lugar onde você está, dar o melhor de você mesmo, colocar-se a serviço dos outros. Aí Jesus vem da indignação desses 10, chama os 12 e diz, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam. As nações fazem isso, mas entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim, não deve haver tirania, nem querer grandezas. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. A gente pode querer ser grande, a gente pode sonhar grande, mas agora a forma de viver essa grandeza é sendo servo por amor de Jesus, se colocar a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, é possível ser o primeiro. Jesus não impede que a gente seja o primeiro, mas olha como é a fórmula: seja o escravo de todos. Sendo o primeiro, você é aquele que... O que é o escravo? O escravo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Deixa a sua própria vontade. Nesse sentido, Jesus fez isso, não é? Assumiu o lugar de um escravo, vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses. Ele, na última ceia, pega a bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele diz, eu sou vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés, estou dando um exemplo para vocês, se vocês querem ser felizes, ponham isso em prática. A felicidade não é chegar no primeiro lugar, estar no topo, sentado à direita ou à esquerda de quem é o grande líder. A felicidade vai estar em poder servir o outro, porque assim a gente realiza aquilo para o que fomos criados, amar. O homem foi criado para amar. Essa semana eu vi alguém que fez uma postagem que diz assim, já viu que o coração humano, o coração é o único lugar onde não pega câncer? Interessante isso. Ele interpretava dizendo isso justamente porque o coração se põe a serviço de todo o corpo, bombeando o sangue, não guarda o sangue para si, e aí a metáfora do próprio amor, porque ali onde existe o amor centralizado, não pode haver espaço para nada que corroa. Então, se a gente realmente se coloca, mesmo que lá no último lugar, se coloca ali com esse sentimento de amor, a gente vai ser sempre feliz, não vai se sentir desprezado, não querido, mal amado, não, porque a gente decide amar. Então, colocar-se como escravo de todos, porque o Filho do Homem, aqui vem Jesus e dá o exemplo, O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Portanto, o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, Jesus que é Deus, Deus entre nós, se manifesta como Deus servidor. Não é o Deus que é reverenciado, que todos passam no trono, sentado lá no trono, quem está ao direito, quem está à esquerda, tem o salamaleque diante de quem está no trono, se curva de cá, se curva de lá. Jesus ao contrário, não é aquele que fica no trono, não é recebendo as vênias e as inclinações. Quando ele estava no alto da cruz, que era o seu trono, ele foi escarnecido, cuspido, vilipendiado, zombado. Não é? O trono de Jesus é esse trono onde ele não recebe as glórias humanas. E ele, que Deus servidor, que nos dá o exemplo do serviço, o que é que ele faz? Se curva diante dos seus apóstolos na última ceia para lavar-lhes os pés. Diz, eu que sou mestre e Senhor, dizeis bem me chamar assim?
Então, se eu, mestre Senhor, vos laveis os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros. Esse é o caminho que Jesus nos convida nesse domingo. O caminho da humildade, o caminho da pequenez, o caminho do serviço. Que assim a gente encontre esse antídoto para as nossas competições. São Paulo vai dizer uma coisa para o outro: tem apenas um débito no meio de vocês, que é o débito do amor recíproco. Se tem que haver alguma rivalidade entre nós, deve ser essa de quem vê quem é que serve mais. E se a gente serve por amor, então estamos dizendo para ver quem é que ama mais. Então que isso sim haja sempre nas nossas comunidades, que rivalizemos no amor e no servir uns aos outros. Gente querida, quero desejar para você um domingo feliz, um domingo no qual Jesus nos dá essa vacina contra o vírus do carreirismo, o vírus da competição, não é, com essa vacina do amor e do serviço. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Meu abraço a vocês que estão aqui acompanhando essa nossa transmissão. Terminando aqui, vocês curtam, salvem essa live em vídeo, depois eu vou colocar nos meus outros canais, no YouTube, no Facebook, façam a mesma coisa quando puderem. Curtam, salvem, enviem, compartilhem. Então, um abraço para Mari Caldas e Cacau Flor de Lis, para o Padre Edson Nascimento, para Nenga Almeida, para Mima Costa e a sua mãe Dona Elvira, aí acompanhando essa nossa transmissão. Para Bia Cláudio Freitas, Odaleia, Consa Rezende, Maria Belarmina, Genilza Lisboa e Joyce França. Um abraço para Ana Maria Barreto e Almeida Karina Kelly. Tudo bom, Karina? Nunca mais a gente se viu, né? Maria Eurine Abreu, um abraço para Carla Gripe, aqui mesmo por Roma, para Zenaide Damasceno, em Conceição do Almeida, um abraço para Leo Passos, em Santo Antônio de Jesus, para Mara Barreto também, um abraço para vocês, um abraço para Natalice Sampaio, chegando aí Natalice, um abraço, bom dia. Um abraço para Neide Santos, quem mais eu tenho aqui? Rose Santos, um abraço para você, e para o Padre Juarez, para Ivete Leal, para Gal França, para Geralda Lima. Maria Irene está lembrando aqui que esse caminho que Jesus nos propõe, esse caminho da perfeição. Geórgio, então um abraço para você aí em Nazaré. Não sei se é a paróquia de Nossa Senhora da Purificação ou é na Rainha dos Anjos, em uma das duas paróquias, onde quer que você esteja. Um abraço para você e sua família. Gente querida, vamos ficando por aqui. Eu já disse a vocês aí, saudade também, Karina. Vocês salvam aí, caminhem, curtam, façam um bom uso desse material aí agora. Fiquem com Deus, um domingo abençoado, feliz Páscoa semanal. Não é aqui, como a gente diz, está dizendo que fica numa felicidade só quando consegue participar ao vivo, né? Dizem que quando é ao vivo dá mais estímulo, né? Acompanhar. Tá bom, quem chegou atrasado, não pegou tudo, vai lá aos inícios dessa nossa transmissão, desse nosso vídeo aqui. Fiquem com Deus.